A característica número 1 é o individualismo. Então, no romantismo, assim como para a burguesia no geral, o indivíduo está no centro de tudo. O centro daquilo que é valorizado não vai ser mais a família, não vai ser a comunidade, não vai ser uma linhagem da nobreza, pensando que antes aquilo que se escrevia era muito aristocrático. No romantismo não, o que vai importar é o indivíduo e a forma como ele se constrói como pessoa, a forma como ele sente o mundo e a forma como ele expressa esses sentimentos sobre o mundo. E por isso eles vão valorizar muito o tom confessional. Então, quanto mais eles tiverem isso de falar sobre os sentimentos, melhor. Então, se um poeta for escrever sobre uma paisagem, o poeta romântico ele não vai querer só escrever sobre a paisagem. Ele vai querer escrever sobre como ele se sente e como tal árvore faz lembrar a mulher amada. Sempre tem essa coisa muito individual que vai ter envolvido a saudade, o amor, todos os sentimentos ali junto. Então, as coisas nunca estão isoladas. Se um poeta romântico fala sobre alguma coisa, ele vai dar um jeito de falar sobre ele mesmo a partir dessa coisa. Porque ele se importa muito com ele mesmo. A característica número 2, muito relacionada com a característica número 1, é o sentimentalismo. Então, o que vai importar é o sentimento que está sendo expresso, muito mais do que a realidade objetiva. O sentimento dos personagens, por exemplo, para não falar só em poeta, o sentimento dos personagens importa muito mais do que a realidade que circunda eles. O foco vai ser nas emoções, e por causa disso, os personagens vão ser extremamente emotivos, às vezes de uma forma até excessiva, que aí modernamente já não soa tão interessantes. Quando a gente vai ler um livro romântico, tem coisas interessantes, mas ao mesmo tempo esse tom muito emotivo às vezes é bem over, assim, porque tudo é demais e é sentido com uma intensidade muito grande, e as pessoas, elas enlouquecem de amor, elas se sacrificam, todas as emoções são muito grandiosas no romantismo. A terceira característica é a liberdade. Então, eles não vão ter uma convenção poética, uma regra a seguir. Eles vão obedecer, tipo, a ideia essencial deles é de uma obediência ao eu. Então, aquilo que eu quero, eu faço. Essa ideia do romantismo é um eu que se coloca no centro, e por causa disso acaba tendo uma certa liberdade. E aí por isso não existe uma regra, e a arte se faria só pela pura inspiração. E agora, a quarta característica, para sair um pouco do eu, porque romantismo, o eu importa, mas não é só eu também, tem outras coisas. Uma das características muito fortes dessa época é o nacionalismo. Tem a ver com o romantismo, mas para além dele tem a ver com o contexto da época, que essa ascensão da burguesia também dá origem ao nacionalismo, é quando ele começa a ficar forte mesmo. Então, isso vai aparecer na literatura. Os valores nacionais e os heróis nacionais vão ser muito exaltados nessa época. Para cada país, para cada povo, vai ser importante também recuperar o seu folclore, as cantigas populares, as lendas. Tudo isso vai ganhar uma importância muito grande nessa época. Então, os poetas, escritores, vão se voltar muito para o passado histórico do lugar onde eles vivem. Então, o presente não interessa muito os românticos. Os românticos gostam mesmo do passado e de pensar que o passado foi melhor. E então, por exemplo, principalmente em Inglaterra, França, era muito comum a tradição de romances históricos. Então, eram romances que se centravam principalmente no período medieval. Se a gente for pensar como um período estava sempre retomando o outro, o arcadismo, ele retomava o período clássico.
Então ele usava referências da Grécia e da Roma Antiga. Tinha toda essa ideia clássica nele, do equilíbrio, da razão, etc. Já o romantismo não vai se interessar nem um pouco sobre a época clássica. Ele se interessa pela época medieval. Então, vai ser principalmente para a Idade Média que os autores românticos vão se voltar. Eles se interessam muito pelo que era produzido e por histórias da Idade Média, então os romances históricos muitos vão se passar nessa época. Então, além disso, nessa questão do nacionalismo, vai estar esses romances históricos, tá também, por exemplo, na Alemanha, tinha os irmãos Grimm, que ficaram muito famosos pelos seus contos de fada, que na verdade não são contos de fada deles, são contos de fada que eles saíram coletando pela comunidade. Então, existia uma percepção nessa época da importância da tradição do lugar onde as pessoas viviam, da tradição, daquilo que era passado oralmente de pessoa para pessoa, o que fazia com que muitas pessoas fossem atrás desse folclore. E os irmãos Grimm são talvez o exemplo mais famoso. Eles foram atrás e compilaram boa parte do folclore alemão em livros. Depois ficaram famosos com o nome deles. Mas vem desse sentimento romântico. E aqui no Brasil a gente tem o nosso exemplo também, né? Porque aqui também está se criando esse nacionalismo. Lembrando que em 1822 a gente teve a independência, então depois disso está se querendo formar uma ideia nacional, uma ideia do que é o Brasil. Mas o que é o Brasil se não é Portugal? No sentido de, a gente passou muito tempo sob o domínio de Portugal. Aí em 1822, ok, somos nós, somos Brasil. Mas o que é Brasil? A gente fala português, mas português é a língua que veio de Portugal. O que somos nós? E aí, para quem que os poetas vão se voltar para entender quem nós somos? Pro índio. Pro índio que já estava aqui desde o início, e para as belezas naturais, então as florestas, um ambiente do Brasil, que isso representaria o nosso espírito nacional, né? Aquilo que é nosso mesmo. E só que, claro, a coisa não é tão simples assim, porque se a gente for ver os poetas e romancistas da época que representavam o índio, não era um índio de verdade, eles não tinham muito conhecimento de como era realmente um índio. Então, aquilo que eles falavam era geralmente um índio idealizado, um índio que era praticamente um herói europeu, um cavaleiro, só que na pele de um índio, né, pra dar essa corzinha local, mas era um índio meio fajuto. Mas essa foi a nossa tentativa brasileira de ter uma identidade nacional a partir da literatura. Outra questão importante é o mal do século. Muitos dos poetas e romancistas românticos vão expressar principalmente o sentimento de tristeza e de desilusão. Então é muito comum no romantismo ter finais tristes, gente morrendo no final, gente enlouquecendo. E nos poetas esse sentimento de tristeza e de infelicidade em relação à vida. Porque a coisa não é fácil mesmo, enfim. Então, o que é chamado mal de século é esse sentimento melancólico, uma melancolia misturada com tédio, uma falta de vontade de viver mesmo, que vários poetas românticos expressavam. Então, tem muito presente essa coisa de poeta se sentir inadequado no mundo e sentir que nada vai dar muito certo para ele, que tudo são ilusões. Tem toda uma tradição que vai seguir esse mal do século. Porque, na verdade, toda ação gera uma reação. Então, toda essa ascensão da burguesia, essa valorização da liberdade do indivíduo, ela também tem os seus contra, que muitas vezes o indivíduo vai se sentir com aquela sensação de falta de sentido na existência, uma futilidade das coisas, vazio existencial,
tudo isso vai estar presente nessa característica. E isso leva a outra característica que está muito ligada, que é a fuga da realidade. Os poetas românticos, eles vão expressar muito a vontade de fuga a partir de elementos diferentes. Então, existem vários tipos de fuga possíveis. Uma das fugas seria uma fuga para o sonho. Então existe toda essa idealização da pessoa amada e do mundo, e se o poeta escolhe viver sonhando, é um tipo de fuga, né? Uma fuga no próprio devaneio. Então isso vai estar muito presente nessa época, porque os poetas eles vão ser conhecidos por essa imaginação exacerbada, então vai ser um tipo de fuga também, se refugiar no sonho. Outro tipo de fuga é pro passado. Então, a gente pode pensar esses romances históricos também como uma vontade de fuga coletiva. Mas no nível individual, os poetas vão falar muito sobre a infância deles, sobre coisas perdidas, sobre nostalgia. Então, um dos poemas mais famosos do romantismo no Brasil é do Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 Anos, que começa, ai, que saudade que eu tenho dos meus 8 anos, e assim vai, e daí ele vai falando tudo que ele fazia com os 8 anos, então tem esse sentimento de saudade, de nostalgia, que é muito forte no romantismo, e é uma espécie de fuga, uma fuga na memória. Então, outra fuga é pro exótico, pro lugar exótico, fantasiando. Isso não tá tanto no Brasil, mas alguns autores, principalmente ingleses, eles imaginam viagens, escrevem sobre as Índias, sobre lugares que eles não conheciam muito bem e que tinha esse caráter exótico e que dava pra fugir da realidade chata e insuportável. Então, era uma forma de escapar. E tem a última das fugas, que é a morte. E os românticos valorizavam bastante a morte como uma maneira de escapar. Então, era algo que aparecia em vários poemas, a morte como a única possibilidade frente a uma vida infeliz. Isso era um sentimento muito reiterado, inclusive, coincidentemente ou não, se a gente pensar os poetas ultrarromânticos brasileiros, tem uma geração que é ultrarromântica, a gente vai ver isso depois, boa parte deles morreram super jovens, com 20, 21 anos. E eles morriam de tuberculose, a maioria, que era a doença principal da época, mas tinha quase uma vontade de morte, assim, era uma coisa meio macabra mesmo, meio mórbida da época, que é valorizar como uma saída mesmo. Então, o Álvares de Azevedo, que é um dos poetas românticos mais conhecidos, ele tem 300 poemas sobre a morte, e o mais famoso dele é Se Eu Morresse Amanhã. Ele fica falando tudo aquilo que ele sentiria, se ele que ele sentiria não, né? Tudo aquilo que aconteceria se ele morresse, e o tipo de solução e paz que isso traria. E aí isso leva a um dos romances mais importantes do romantismo, que é do romantismo alemão, Goethe. Na verdade, dá pra dizer que foi o precursor do romantismo, esse romance, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito pelo Goethe. E nesse livro, o Werther, que tem um tom autobiográfico, assim, do autor, ele se apaixona por uma mulher casada. E o livro todo é ele falando sobre essa paixão, e falando nesse tom super confessional, super sentimental, e sentimental ao extremo, assim, e excessivo do quanto ele ama ela e quer ficar com ela, e dele fala todas as conversas que eles têm, até que no final ele se dá conta que ele não vai conseguir mesmo ficar com ela, depois de uma série de acontecimentos, e aí ele se mata. Então tem esse suicídio de Werther, que é um dos suicídios mais famosos da literatura, até por causa do que vem depois dele, que é o fato de que esse livro virou um grande sucesso na Europa nessa época e gerou aquilo que se chama de efeito Werther, em que várias pessoas, vários jovens, começaram a se suicidar também por causa
não por causa do livro, mas influenciados pelo livro e por seus sentimentos românticos. E aí isso gerou uma onda mesmo de suicídio na Europa, e talvez seja o maior exemplo que a gente tem de como o romantismo não era uma coisa que estava só na literatura, mas estava na própria mentalidade das pessoas da época. Tudo era muito extremo, na verdade. Então, acho que talvez seja uma forma de lidar com a liberdade, transformar tudo em extremo, não sei, mas era uma das características da época. E junto com isso, também dá para trazer como característica a influência do gótico. Diferentes características são mais valorizadas que em alguns lugares do que em outros. Então, o gótico, por exemplo, ele vai estar muito presente no romantismo inglês. Então, o romantismo inglês vai valorizar bastante a influência gótica, que tem a ver com essas aventuras fantasiosas, com elementos macabros, que trazem muito de morte, de assombração, de lugares noturnos e sombrios. Então toda essa carga gótica vai estar presente em vários autores. O Frankenstein é dessa época, foi escrito pela Mary Shelley. O poeta mais famoso, talvez, da Inglaterra, dessa época romântica, ele também foi muito influenciado pela cultura gótica, que foi o Lord Byron. Lord Byron era uma figura, assim, muito esquisita e muito influenciadora na época. Tem um dos primeiros livros sobre vampiros foi inspirado na figura dele, porque ele era uma figura meio vampiresca, assim, e que fazia orgias e coisas estranhas e meio macabras, ou pelo menos dizia que fazia, porque no romantismo tem muito isso de dizer que faz, não necessariamente eles faziam tudo isso, mas eles tinham essa pose de sou macabro. Então, o Lord Byron é o maior exemplo disso. E o Lord Byron, ele influenciou muitos poetas. E é por isso também que ele é tão importante. Então, aqui no Brasil, que a gente tem 3 gerações românticas de poesia, a segunda geração foi muito influenciada pelo Byron. O Álvares de Azevedo, que eu falei, que é esse do Se Eu Morresse Amanhã, era super fã do Byron. E muita gente na época era. Na verdade, todo mundo queria ser o Byron, porque era cool, assim. Dava uma valorizada, assim, na pessoa. E então teve toda uma geração que foi influenciada por isso, que é o que é o ser Byron? É falar sobre bebida, sobre sexo, sobre morte, tudo isso meio misturado, assim. E então é toda uma linha do romantismo que também tá aí presente. Outra característica é a relação com a natureza. Aí, vocês vão lembrar que o arcadismo também tinha uma relação super forte com a natureza. Mas eram naturezas completamente diferentes. Então, a natureza do arcadismo era aquela natureza super tranquila, que era um pano de fundo para viver com a sua amada sem grandes transtornos. A natureza do romantismo, ela é o transtorno, mas ela é um transtorno bom, é um transtorno que se procura. Então, é uma natureza que ela é muito grande em relação ao homem, que é muito pequeno. E que tem essa natureza romântica, ela vai ter um tom divino, ela vai revelar coisas para os indivíduos, ela vai ser quase um personagem também. Então é uma natureza poderosa, que ultrapassa, que dá medo e fascínio. Pensa na figura de um deus mesmo. Essa figura de medo e fascínio é a natureza para os românticos. Então eles tinham essa valorização desse elemento mais selvagem, assim, da natureza, que eles queriam explorar de alguma forma. Aí um exemplo disso é um pintor, que é o pintor romântico inglês, pelo menos, mais conhecido, talvez, que é o William Turner. Ele é muito conhecido por pintar paisagens marítimas. Ele pintava principalmente mar. E as pinturas dele vão ficando cada vez mais abstratas. Enfim, ele tem toda uma progressão bem interessante. E existe uma história de que ele
se amarrou no mastro de um navio durante uma tempestade enorme só para saber como é que era a visão de uma tempestade para poder pintar depois. Isso era uma atitude completamente romântica. É o extremo, né? É o extremo de sentir. Então tinha essa coisa da natureza poderosa. A religiosidade é até estranho dizer isso porque não é uma coisa que a gente associaria normalmente ao romantismo, né? Mas tá muito presente. Então, se for ver, vários dos poetas se referem muito a Deus, tem um vocabulário que é religioso. E isso é estranho, até um pouco contraditório com tudo aquilo que. Com a valorização da morte, com tudo que tá presente, mas o romantismo é mesmo isso, é esse bolo de coisas que se relacionam e se contradizem e é isso aí. Então eles vão ter essa religiosidade, até porque lembrando que eles estão valorizando coisas que são do período medieval. Tem essa valorização. Então, o arcadismo ele valorizava o período clássico. No período clássico, a religiosidade não era uma coisa forte. O que importava era a razão. O romantismo valoriza o período medieval. Então, a religiosidade tem a sua importância e tem o seu papel. Só que, lembrando o quanto os românticos valorizam a liberdade, essa religiosidade deles não vai ser uma coisa rígida. Vai ser uma religiosidade geralmente de uma coisa mais mística, de entrar em contato a partir da natureza. Enfim, a relação vai ser outra, completamente. E por último, para colocar mais coisa ainda, é a consciência social. Então, alguns dos escritores românticos vão ser conhecidos por isso, pela questão social que vai aparecer nos romances ou poemas dele. E eles têm outros elementos do romantismo que estão presentes, geralmente. Então, geralmente essa consciência social, as questões de denúncia vão aparecer com um tom muito sentimental, com todo esse exagero romântico, vão estar relacionadas a outras características que já foram apresentadas aqui, mas é interessante ver que elas estão presentes. Então, o romantismo mais social, ele foi importante principalmente na França. França é o centro disso. Em França, eles têm o Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Então, Os Miseráveis talvez seja o maior exemplo disso, do romance, completamente voltado para a temática social. E aqui no Brasil, a gente tem, na terceira geração romântica, o Castro Alves. E o Castro Alves também tem essa característica de ser um poeta muito voltado para a sociedade e para as questões de denúncia. Então, ele é conhecido como um poeta abolicionista, ele tem poemas muito conhecidos e muito importantes que invocavam a questão dos escravizados. O mais famoso dele é O Navio Negreiro, que é um poema que descreve a vinda dos escravizados para o Brasil, mas escreve de uma forma muito vívida, tu consegue enxergar a tristeza das pessoas, porque ele tinha esse objetivo de fazer a gente sentir mesmo. Então a consciência social vai ser uma coisa que também vai estar presente em alguns poetas. Bom, gente, então era isso. Acho que já tem bastante informação aí. Vocês podem notar que eu já fui trazendo vários autores e várias referências para coisa para a gente poder ir digerindo mais fácil o que foi esse movimento. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me perguntem. A gente vai conversando, fazendo trabalhos, atividades sobre isso. E é isso. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem. Saudades de vocês.